Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um que vai receber a palavra do Senhor. Gente, atrasada hoje, né? O dia foi corrido, eu tava trabalhando até agora, né? Resolvendo muitas coisas aqui em casa. E agora que eu terminei, jantei pra vir postar ainda vou adorar, né? Bom, eu continuando, que não pode falhar, né? Gênesis, né? No capítulo 34, não vou falar muito, que o vídeo de hoje vai ser bem curto, tá? Então, Gênesis 34, aí o Jacó, ele foi pra terra de Siquém, tá? Diná e os Sequimitas, né? Então a gente sabe que a filha de Jacó, a Diná, eu vou já direto pro texto porque não dá tempo, né? Hoje vai ser muito correndo. Ela, então é Gênesis 34 e continuação, tá? Continua a história de Jacó, tá? Desejo um fim de semana abençoado para vocês, receba a palavra do Senhor, né? A palavra de Deus sempre vem nos ensinando, dá direcionamento, que essa palavra chega no seu coração e reflita tudo que está acontecendo nessa passagem, a gente mostra muito o que foi uma situação bem complicada, né? E vai ter consequências, essas coisas que nós vamos ver no próximo capítulo, né? Então, a filha de perdão, de Jacó, a Diná, que era também que é filha de Lia, né? Ela saiu para ver as filhas da terra, as filhas da terra, as filhas das Cananeia, né? Na verdade, o costume deles antigo, elas não poderiam se misturar a cultura deles com outras mulheres, né? Porque eles tinham uma maneira de viver, assim, só temente a Deus, serviu só o único Deus, né? E ela não poderia ir, né? Conhecer outras mulheres, sair sozinha sem uma pessoa, né? E não poderia se ausentar do acampamento, se ausentar. Mas ela saiu, quer dizer que o comportamento da Diná não foi um comportamento de uma moça que segue o costume, as tradições dele, né? Também, né? O povo deles, né? Ela pegou, foi um pouco desobediente, a gente pode ver no texto. Ela foi raptada, e aí o Siquém, né? O filho do Amor, ele viu de lá e a viu e gostou dela, o príncipe, né? Ele viu ela ali, tomou e ele a possuiu, né? Ele abusou dela, né? A força, né? Violentou ela. E ele se apaixonou por ela. Vou bem rápido, tá? Ele se apaixonou por ela e ele foi falar com o pai dele, né? O seu pai, né? Que ele queria aquela jovem que ele abusou como esposa, né? E aí Jacó soube, né, que a Diná, sua filha, foi violentada por Siquém, né? E só que ele esperou os filhos dele que estavam no campo com o gado. Ele calou-se diante daquela descoberta que falaram para ele. Ele pegou e esperou eles voltassem. Só que aí saiu o Amor, o rei, né, o pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo, ouvindo o que ia acontecer, é claro, eles ficaram indignados, né? Aquela situação da irmã dele, eles se iraram por Siquém, né, por praticar um desatino, uma violenta, né, em Israel, né, os filhos de Israel, violentando a filha de Jacó, né, que isso não deveria fazer, claro que não, foi um comportamento impróprio. Só que aí disse o rei Amon, né, a alma de meu filho está namorada pela sua filha fortemente, né, eu peço que me dê a mão da sua filha como esposa do meu filho, né, o rei falou. Aí, aí ele continuou: aparentai-nos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas também, né? E habitarei conosco, na terra estará o vosso dispor, habitar, negociar nela e tende possessões. Então ele queria fazer um acordo, né, para ver se ele tirava vantagem ali e enriquecesse, né? Olha só. Ele queria, os interesses dele, na verdade, o interesse era só do rei, né? Amor, né? E o próprio Siquém disse ao pai, aos irmãos de Diná, achei ela que ele gostou dela e ele daria o que terminasse, que ele daria um dote, né? Não? E, e aí ele falou que ia dar um dote, casamento e dar o que eles queriam, que eles determinassem, ele daria, né? Porém, ele queria a Diná como esposa. Então, os filhos de Jacó, por causa que havia Siquém violentado a Diná, eles responderam com, assim, pelo Siquém, amor, e disseram: não podemos fazer isso, dar a irmã a um homem incursiso, porque isso não seria próprio. Porque na verdade todos os filhos de Israel são circuncidados, né? Eles não poderiam ser, que eles eram circuncidados, né? Então, aí eles falaram, então, daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, habitarão convosco, seremos um só povo. Então eles falaram para Siquém, para o pai dele, que eles teriam que ser circuncidados, né? Aí ele falou assim para mim, essas palavras agradaram Amor a esse quem, seu filho. Não tardou o jovem em fazer isso porque amava a filha de Jacó, né?
e era mais honrado da casa do seu pai também, né? E vieram, pois, Amon a Siquém, seu filho, à porta da cidade, e falaram aos homens da cidade. Então eles foram lá e falaram para o povo da cidade, né? Que todos iam ser circuncidados, né? E esses homens também são passivos para conosco, portanto, habite na terra e negocie nela, né? E é bastante espaçosa para contê-los, recebamos por mulheres suas filhas e demos as nós também. Somente, porém, concederão os homens habitar conosco, tornando-nos um só povo e um macho entre nós e circuncidar, todos os machos entre nós serão circuncidados, ele falou, né? O seu gado e as suas possessões, e todos os seus animais não serão nossos, consentimos, pois, com eles habitarão conosco. E deram ouvidos ao amor a Siquém, seu filho, e todos saíram da porta da cidade, e todo homem foi circuncidado que saiu pela porta da cidade. Olha só, eles já estavam com interesse nas coisas, na riqueza de Jacó, né? E queriam enriquecer também, né? E queriam ficar com as coisas de Jacó. Então eles estavam querendo fazer esse acordo também por interesses próprios, né? Só que os planejos falharam, né? Até porque o povo de Israel não poderia se misturar, porque a promessa de Deus era para a descendência de Abraão, né? Então era o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, né? O povo de Israel. Então não poderia se misturar, apesar que se misturar, a gente vai ver lá na frente que se mistura, mas não é para se misturar. Então, acontece assim, nessa passagem a gente aprende uma coisa o seguinte, que primeiro foi a desobediência dela, né? Ela não poderia desobedecer, né? Ela foi num ambiente que era perigoso, né? Que não era prova de uma moça sair, só se afastar, né? E o que aconteceu foi isso, né? E a gente também vê o senhor fala que também o Siquém se aproveitou daquela situação e ainda queria tirar vantagem neles, né? A gente vê nisso, isso gerou consequências, porque levaram tudo, a gente vai ver no capítulo que isso vai levar à morte, que os filhos de Jacó, eles tramam contra eles, né? Então eles vão ser circuncidados, né? Só que aí à noite eles vão lá e matam todos, né? Se vingam, né? Isso não agradou a Deus também, não. Isso não foi uma coisa que agradasse a Deus, não, né? Só que o Senhor, como Jacó é descendente de Abraão, todos eram protegidos pelo Senhor, né? Mas lá a gente vai ver mais na frente, pra frente, que depois que o povo vai começar a idolatrar outros deuses, o Senhor vai, né? Eles vão ficar no deserto lá, né? Então a gente vai ver que a desobediência. E isso também falta também um pouco de ver na parte de Jacó aqui, que os filhos deles também dominavam, né? Assim, eles eram muito assim, eram impulsivos, né? Eles não tinham limites também, os filhos dele, né? E eles se vingaram, né? Isso não agradou a Deus, né? E a gente vê que foi, e também a Diná, a gente vê que também ela foi para um ambiente perigoso, né? Que não era um lugar para se misturar, mas a curiosidade. Então a gente tem que tomar cuidado com as influências do mundo. Às vezes Deus ele avisa nós para não ir em lugares que é perigoso. E a gente vai em lugares quando a gente vai ver, está envolvida, né? Tomar muito cuidado com o ambiente. Isso também é um alerta, né? Deus fala que é um alerta para tomar cuidado, que tem ambientes espirituais enganosos e perigosos, né? E Jacó também, ele foi para Siquém, mas ele não buscou a direção de Deus. Ele foi, né? Quantas vezes também nós, em lugares ou relacionamentos, comprometer a nossa fé? Tem que tomar cuidado. Às vezes nós se comprometemos em lugares, vamos em lugares e se comprometemos com pessoas que pode comprometer a nossa fé com Deus, né? Nossa vida com Deus. Então, tomar muito cuidado, tomar cuidado mesmo. A gente tem que, e a gente tem que aprender também a ter uma liderança, né? O que aconteceu aqui não tem uma liderança, Jacó. Eles foram lá e se vingaram sem o consentimento do pai, né? Eles passaram por cima do Jacó, a gente vê no texto, né? Então, a omissão do Jacó, diante disso, né? Da omissão dele também criou uma crise familiar entre eles, né? Então, ele perdeu um pouco da autoridade, a gente pode ver ali no texto, né? Né? E os filhos ficaram descontrolados porque a filha foi violentada, né? Então a gente mostra também que nós somos falhos, né? Não quer dizer que ele, né, falhou, mas os planos de Deus tinha um propósito. Então foi o Senhor é misericordioso e é bondoso, né? Então ele tem um propósito. Então, só que e a gente tem que aprender muita coisa, que essa passagem mostra que nós temos sempre que pedir direção a Deus, né? Para onde nós fomos, lugar que nós fomos sendo convidados, se relacionar com pessoas, tomar cuidado, né? E quando um pai, uma mãe, uma pessoa fala, você não vai naquele lugar, ou você já tem uma maneira de viver, uma cultura, ou não se envolver em lugares, não se influenciar. No caso da Diná aqui, a gente vê como ela foi ver curiosidade de conhecer as mulheres canadeias,
for ver, né, significa também que para não se influenciar com as coisas do mundo, você deixar levar pelas coisas do mundo, que muitas vezes a gente deixa se levar pelas coisas do mundo e aí a gente quer de peca, ou acontece até alguma coisa, né, com a gente. Então isso é um alerta para todos. E vingança, não, a vingança é de Deus, né? Porque a minha vingança, então a ira, a vingança é de Deus. Eles não precisavam se vingar, né? Mas como a gente vê que na palavra de Deus, né, o próprio Senhor fala que aconteceu porque tudo é permissão de Deus. A gente sabe que tudo que acontece, Deus permite, né? Desobedeceram tudo, né? Mas eles eram protegidos por Deus, porque na verdade, se você ver lá na história de Abrão, o Senhor falou para Abrão que ele seria bendito nas terras, seria bendito, e abençoado seriam aqueles que abençoarem ele, e amaldiçoar seriam aqueles que amaldiçoarem ele. Então, se a pessoa fizesse qualquer coisa com Abrão, também ia ser amaldiçoado, né? Então, a gente sabe que a Jacó é descendência de Abrão, então Deus protegeu os filhos de Jacó, né? Que tinha um propósito, né? Só que porque Deus queria que o propósito acontecesse, é a vontade de Deus, né? Mas a gente vê que, gente, todos nós, as situações que passou Jacó, seus filhos, todos nós temos esses problemas familiares, né? É que é a vontade de Deus que prevalece, né? Não é a nossa vontade. Então Deus faz aquilo que apraz, aquilo que é da vontade dele. Então não depende de nós. É a vontade de Deus. Então a gente pensa que as coisas acontecem porque nós queremos, desejamos. Não, é porque Deus quer. É a vontade de Deus. Porque a gente vê que a gente somos falhos humanos, né? Nós não fazemos as coisas de acordo com a palavra de Deus. Mesmo que a gente se esforce, a gente sabe que somos erramos, né? Então nós temos que entender isso. Então nós temos que confiar no Senhor o tempo todo e saber que Deus está no comando de todas as coisas, né? E que nada e ninguém também pode impedir os planos de Deus para a nossa vida, né? Ele está no comando, ele que faz tudo, mas a gente tem que tomar cuidado com agir, e ser uma pessoa muito impulsiva. No caso deles, eles tramaram a vingança, né? Quer dizer, eles agiram precipitadamente, Simeão e Levi, que foram os dois né, que resolveram fazer e deixar envolver todos os irmãos. Só que assim, isso gerou uma consequência muito grave, porque isso aí a gente vai ver na história que isso comprometeu o futuro da história de Israel, né? Porque aí havia aquela rixa, né? Lá na frente vai ver aquela que aconteceu no passado, né? Só que é preciso a gente confiar em Deus e julgar com a justiça que Deus julga com a justiça no tempo certo, né? Na hora certa que ele faz as coisas acontecer. Então não precisamos nós se vingar de ninguém, não precisamos ter raiva de ninguém, só que orar ao Senhor, pedir a Deus uma direção diante de uma situação difícil e tomar cuidado com as influências. Tem lugares que a gente tomar cuidado, pedir direção a Deus para ir para um lugar ou se envolver com alguma coisa, ou qualquer coisa. Tomar cuidado, né? Isso é um alerta, né? Então nós temos que confiar os filhos nos pais, né? A orientação dos pais, que os pais sabem, os pais vê, né? E aquele também não se contaminar com o mundo, porque o mundo oferece prazeres, né? E tomar cuidado, que é aí que a gente cai em lugares perigosos, que pode fazer você perder a fé, né? Então vamos confiar no Senhor, desejo um fim abençoado, fim de semana abençoado, que Deus abençoe cada um que vai receber a palavra do Senhor, e essa palavra vem como uma orientação, né? E nada de se vingar, não, porque Deus deixa ele a justiça dele, tá? Amém? Deus abençoe, e nada também de se influenciar pelas coisas do mundo, toma cuidado, né? Toma cuidado para não ter muita curiosidade e você acaba caindo na armadilha do inimigo, né? Aconteceu com Diná, né? Então a gente sabe que ela foi a curiosidade dela que fez com que acontecesse isso com ela, né? Bom, mas fiquem com Deus, Deus abençoe e que Deus dê direção para a vida de vocês, né? E que ilumine os caminhos de vocês sempre, né? Antes de tomar qualquer tipo de atitude, né? Porque Deus está no comando, está no controle de todas as coisas, amém? Deus abençoe, fique com Deus, bom fim de semana e a paz do Senhor, amém?